O burnout é uma crise de esgotamento profissional que pega muitos profissionais sem que eles percebam que tem algo errado. A maioria das vezes, os profissionais acham que eles são incapazes, ou que eles não têm mais motivação, ou que é um problema próprio, tipo, não dou conta do recado. E começa assim: você tem uma performance boa, você começa a entregar mais do que a expectativa, você se sobrecarrega com essa sua obrigação de entregar cada vez mais, e aí de repente você não consegue dar conta do recado. E aí você acha que é o quê? Falta de competência. E aí você entra numa espiral de descida. Falta de conhecimento, entra num processo depressivo. Então, o burnout é uma carga que nós mesmos nos colocamos, visando entregar cada vez mais no trabalho. Vou falar para vocês, então, quais são os 5 conhecimentos, ferramentas de coach que eu conheço hoje, que se eu soubesse naquela época, teria evitado passar pelo que eu passei. A primeira dela é a clareza dos nossos papéis. A gente tem que entender, desde sempre, que nossa carreira é um dos papéis que a gente exerce. Eu também sou mãe, eu sou esposa, sou filha, sou irmã, sou madrinha, sou afilhada e gestora de categorias, que é o que eu era na época. Então, a minha carreira é um dos papéis que eu exerço, não é o que eu sou, é um dos papéis. O equilíbrio de todos os papéis ou a harmonia de todos os papéis que a gente exerce é uma grande característica para a gente entender que a nossa profissão é apenas mais um papel. Eu não sou gerente, eu estou gerente. O segundo conhecimento e ferramenta é gestão de tempo. Uma vez que eu conheço todos os meus papéis, eu preciso administrar tempo para todos eles. Quando eu tô numa sobrecarga, eu utilizo todo o tempo em foco do meu trabalho. Então, vou te dar um exemplo. Eu precisava fazer supermercado. Quando eu tava no supermercado, eu pensava, meu Deus, eu tô aqui no supermercado, não deveria estar em casa fazendo um relatório, alguma coisa assim? Mas quando eu tava em casa fazendo o relatório, eu pensava, será que eu não precisava fazer compra? Não tem nada aqui em casa, eu preciso fazer mercado. Então, eu tava sempre nessa oscilação eu sempre estava num lugar achando que eu precisava estar em outro, ou estava lá pensando que eu tinha que estar aqui. Se eu trabalhasse bem a gestão de tempo e eu tivesse no meu horário, das X às X horas eu vou focar no relatório, e das X às X horas eu estarei no mercado, eu estaria intensamente naquele local, porque eu reservei um horário para aquilo. A terceira ferramenta é trabalhar o ego. A gente sempre acha que as pessoas não vão ter condições de fazer aquilo que a gente faz com a qualidade que a gente faz. E aí a gente acaba centralizando tudo e não delega. Então, o nosso ego acaba sendo o nosso inimigo. Existe até esse livro, O Ego é o Nosso Inimigo, uma coisa assim. A gente tem que saber trabalhar, entender que as pessoas têm total de condições de fazer aquilo que a gente faz bem treinadas. Então, a gente tem que saber treinar, delegar e acompanhar muito bem. Então, a terceira ferramenta é trabalhar o nosso ego. A quarta seria clareza e comunicação. Quantas vezes a gente faz aquilo que a gente acha que é bom para a empresa e a gente não se dá o trabalho de se comunicar com as pessoas que estão acima da gente e entender realmente o que a empresa precisa? A gente às vezes acha que sabe, então eu sei o que é bom para a empresa e eu vou fazer do meu jeito. E às vezes eu faço algo 1000 vezes mais complexo e que demanda mais tempo do que realmente a empresa precisa. Às vezes eu trago relatórios com milhões de informações e a empresa quer ver somente um número. Então, tem que ter muita clareza na comunicação, entender muito bem o que é importante para o negócio e não é o que eu acho importante para o negócio. E a quinta, que eu considero mais importante porque envolve todas as outras 4, é a autorresponsabilidade. A gente acaba culpando e responsabilizando os outros pelos acontecimentos. Então, a gente tem uma crise de estresse, a gente acha que é o problema a empresa, a gente não tem o reconhecimento, a gente acha que o problema é o nosso chefe, a gente não consegue administrar o nosso tempo, a gente acha que a sobrecarga vem da empresa.
Quando eu sou uma pessoa autorresponsável, eu entendo os meus papéis, eu administro o meu tempo, eu tenho clareza na minha comunicação, eu trabalho muito bem o meu ego e eu entendo que tudo depende de mim e eu sei os meus papéis e eu arco com essas consequências. Quando eu passei pelo burnout, uma das coisas que mais me prejudicou foi essa falta de harmonia entre todos esses conhecimentos. E a partir do momento que eu comecei a ter crises de choro e não conseguia mais performar, a empresa não tinha mais como me crescer, porque na visão da empresa se com essa carga de trabalho ela já está tendo essa crise de estresse, como que eu vou crescer lá dentro da empresa e dar uma carga de responsabilidade maior? A pessoa não tem condições de absorver. Então, se eu fosse autorresponsável, se eu entendesse que tudo que estava acontecendo era um problema meu, procurasse ajuda, melhorasse todos esses requisitos e esses pontos, eu estaria performando melhor e com certeza tendo mais condições de crescimento. Na quarta-feira, dia 15/9, eu vou fazer uma live voltada para o assunto autorresponsabilidade e a importância de tudo isso na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Então, anota aí, gente, 15/9, uma live sobre autorresponsabilidade às 20 horas ao vivo aqui no meu Instagram. Conto com vocês lá, tá?